Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 33. Lucas 23, a partir do verso de número 33. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Amém. Até aqui. Louvado seja Deus. Podemos assentar, irmãos. Amados, muitas vezes, eu creio que você já ouviu sermões, talvez você tenha assistido um filme, uma encenação sobre a morte, a paixão de Cristo, né? Principalmente na época da Páscoa, é muito comum, né, a gente ver as pessoas apresentando algo sobre esta passagem. Irmãos, e sem dúvida, a morte de Cristo, ela mudou a história da humanidade, ela influenciou e afetou tremendamente a história da humanidade. Tanto é verdade que já se passaram quase 2000 anos que isto aconteceu. E nós estamos aqui hoje, em 2024, falando sobre este acontecimento. Eu creio que até nossas crianças, né, que frequentam a igreja, a escola dominical, elas sabem contar, né, o que aconteceu com Jesus. Elas sabem contar em detalhes como foi a crucificação de Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer, né, nesta noite é: por que Jesus morreu? Nós vimos e sabemos que ele morreu, mas por que ele morreu?
Irmãos, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. Nas próximas ministrações, eu quero me aprofundar um pouquinho nesse tema, nesse assunto que é tão importante e que tem tanto ensinamento para nós, né, que cremos em Jesus Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre a morte de Jesus, mas não compreendemos o porquê, todo o significado da sua morte, o que representou para nós a morte de Jesus. E eu quero meditar com os irmãos, né, nos próximos dias aí, sobre esta questão. Mas antes, irmãos, de nós entrarmos necessariamente, nos aprofundarmos nesse assunto, por que Jesus morreu, eu gostaria de nessa noite fazer aqui uma introdução a esse tema. E eu vejo que é necessário para que a gente possa compreender que a morte de Jesus, ela não foi, irmãos, uma fatalidade. O que é uma fatalidade? É algo que é inevitável. A morte de Jesus era evitável? Sim, ele tinha poder para evitar a morte. Então a morte de Jesus não era uma fatalidade, não era algo que obrigatoriamente iria acontecer, porque ele poderia sim escolher não morrer. A morte de Jesus também, irmãos, ela não foi inesperada. Ela não foi algo que aconteceu que não era esperado. Pelo contrário, a morte de Jesus, ela foi anunciada. Quando nós olhamos para as Escrituras, no Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no verso 1, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo, que significa logos, se os irmãos lerem na Bíblia, em João 1:1, os irmãos vão ver que essa palavra verbo ela está com letra maiúscula. Logo, quando a Bíblia fala aqui sobre verbo, ela está falando sobre o próprio Jesus. Porque mais adiante João vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós entendemos pela Bíblia que, quando a Bíblia está falando aqui de verbo, ela está falando do próprio Jesus. Então, se Jesus era Deus, ele poderia ter evitado a sua própria crucificação? Poderia. Ele tinha poder para isso. Jesus, sendo Deus, ele tinha poder para descer da cruz, como os homens disseram: se tu és o Cristo, desça da cruz. Ele tinha poder para descer da cruz? Claro que tinha. Mas então nós precisamos entender por que Jesus morreu. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18, o próprio Jesus fez uma afirmação, e ele diz assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, Jesus, irmãos, ele não foi pego de surpresa. Muitas vezes a gente lê a Bíblia: Jesus estava lá orando no jardim do Getsêmani, chegou um bando de pessoas lá, prenderam Jesus, arrastaram ele para a cadeia. Não, irmãos, não foi bem assim. Na última ceia, antes de sair daquele cenáculo e ir para o Getsêmani, Jesus já disse para os discípulos: é chegada a hora em que o Filho do Homem será morto. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus sabia perfeitamente o que ia acontecer. Os discípulos não, mas Jesus sabia. Sendo Deus, ele tem um atributo de Deus, da onisciência, ou seja, ele conhece todas as coisas. Então ele sabia o que ia acontecer. Então, irmãos, para nós introduzirmos esta mensagem, esse tema, por que Jesus morreu, eu gostaria de, nessa noite, caminhar com os irmãos pelas Escrituras, pela Bíblia, para a gente entender, né, que a morte de Jesus, ela foi um plano. A morte de Jesus foi um plano, não um plano humano, mas um plano divino. E quando nós olhamos lá no comecinho das Escrituras, em Gênesis,
no capítulo 3 e no verso 15, nós vamos ver que logo após a queda do homem, a desobediência do homem, o próprio Deus aparece ali no jardim e ele vai falar, ele vai questionar Adão, porque ele havia comido do fruto que não deveria comer. E Adão então ele vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto. E quando o Senhor Deus chega para Eva e diz: Eva, por que você comeu do fruto que não podia comer? Ela diz: foi a serpente. Veja, irmãos, que essa história de jogar a culpa para o outro começou lá no início da humanidade. Como é mais fácil a gente não assumir os erros e sempre achar uma justificativa, acharmos um culpado para algo de errado que a gente fez. Lá foi assim. E quando a mulher disse: olha, foi a serpente que me enganou e me deu do fruto, e eu comi, e dei para o meu marido, e ele também comeu. Então nós vamos ver lá no verso 15 de Gênesis capítulo 3, que Jesus disse assim para a serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que aqui, irmãos, no comecinho da história, Deus já estava revelando um plano que havia para que Jesus morresse. Deus já estava mostrando aqui que Deus não havia sido pego de surpresa com o pecado e a desobediência do homem. A presciência de Deus já sabia que o homem ia errar. Deus deu ao homem a oportunidade de obedecer, mas o homem optou em desobedecer. E Deus já sabia, antes mesmo de o homem desobedecer, que ele iria desobedecer. É por isso que este plano já havia sido criado. E isso é algo que nós precisamos, irmãos, ter bem claro. Muitas vezes a gente ouve pessoas pregando, ensinando e dizendo: olha, Deus criou o homem, colocou no jardim, mas daí o homem pecou. Aí Deus disse: o que nós vamos fazer agora? Como se Deus não soubesse. Não é isso, irmãos. Desde o início Deus já sabia. E o plano já estava elaborado. O plano já estava traçado. Mas quando a gente continua viajando pelas Escrituras, nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus pôs Abraão à prova, e Deus lhe pediu em sacrifício o seu filho Isaque. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e ele levou Isaque para o sacrifício. E a Bíblia diz que ali, naquele monte, ele edificou ali um altar, ele colocou a lenha sobre o altar, e ele deitou o seu filho sobre a lenha. E quando ele estendeu o cutelo para imolar, para matar o seu filho, para oferecer o seu filho em sacrifício, ele ouviu a voz de um anjo que bradou: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu me amas, a ponto de não me negar o teu filho a quem tu tanto amas. Irmãos, e quando Abraão ouviu aquela voz, ele olhou para trás e ele viu um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. E Abraão foi lá e pegou aquele cordeiro e colocou aquele cordeiro no altar. E sacrificou o cordeiro, aquele cabrito, no lugar do seu filho. E quando nós olhamos lá no Novo Testamento, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 8, e no verso 56, Jesus ele trouxe uma palavra interessante ali aos judeus. Veja o que Jesus disse. Ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e se regozijou. Irmãos, o que Jesus está dizendo com esta palavra? Jesus está dizendo que quando Abraão ouviu a voz do anjo e virou para trás e viu aquele cabrito preso, ele viu ali
o dia do Senhor Jesus. Ele viu o sentido e o significado de algo que aconteceria tanto tempo depois. Abraão entendeu o que era um sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? Um sacrifício substitutivo. Ele entendeu o que é você estar vendo seu filho quase à morte e de repente ele pôde tirar o filho do altar e colocar no lugar do seu filho aquele cabrito. Ele estava dizendo: este animal está morrendo no lugar do meu filho. Então, quando Jesus diz lá na frente: Abraão se alegrou ao ver o meu dia e se regozijou, é que Abraão ficou muito feliz, claro. Ele estava a ponto de sacrificar o seu filho e de repente ele encontra um substituto. E ele se alegrou com aquilo. Por quê? Porque um animal iria morrer no lugar de Isaque. Quando chegamos lá, irmãos, em Êxodo, no capítulo 12, Deus estabeleceu a Páscoa, quando o povo de Israel estava para sair da escravidão do Egito. E na Páscoa, Deus ordenou que cada família pegasse um cordeiro do rebanho e guardasse esse cordeiro em casa por uns dias. Mas no 14º dia do primeiro mês, todas as famílias dos hebreus deveriam matar aquele cordeiro. Mas eles deveriam verter o sangue daquele cordeiro numa bacia e pegar um hisopo e aplicar aquele sangue nos umbrais da porta da casa e também na parte superior do batente. Ou seja, aquele sangue daquele cordeiro morto deveria ser aplicado nos umbrais e na verga da porta. Porque o anjo da morte iria passar e ferir os primogênitos em todas as casas. Mas na casa onde tivesse o sangue espargido na porta, o anjo da morte não feriria o primogênito naquela casa. Ele pularia, ele passaria por cima. Isso significa Páscoa. E nós vamos ver, irmãos, que aconteceu exatamente isso. Os hebreus mataram o cordeiro pascal, pegaram o sangue daquele cordeirinho, aquele cordeirinho sem defeito, de 1 aninho de idade, mataram aquele cordeirinho para aplicar o sangue na porta da casa e ficaram dentro da casa. À meia-noite, quando o anjo da morte passou, ele olhou na casa, ele via o sangue na porta e ele dizia: aqui não há permissão para ferir o primogênito, porque eles estão debaixo do sangue. Veja, irmãos, que esta figura, ela representa Jesus. Já lá naquele tempo, há tantos anos atrás, quando o povo estava sendo liberto da escravidão, Deus estava mostrando, através de uma figura, algo que iria acontecer. Um plano estabelecido no céu, que um dia seria executado. Era isso que o Senhor estava mostrando. E o apóstolo Paulo compreende bem isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Romanos, no capítulo 5 e verso 7. Paulo diz assim: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. O que Paulo está dizendo é: assim como o sangue daquele cordeiro livrou milhares de hebreus da morte, também o sangue de Jesus vertido, o cordeiro pascal, livrou muitos da humanidade da morte eterna. Indo mais adiante, depois que o povo de Israel foi tirado, irmãos, do Egito, na caminhada do deserto, Deus ordenou que Moisés fizesse uma tenda, um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha ali muitos objetos, muitos utensílios. Mas um dos utensílios era um altar que ficava na parte de fora do tabernáculo.
lá no pátio exterior. E esse altar ele era feito e revestido de cobre, de bronze, de cobre. E quando as pessoas pecavam, elas vinham até o sacerdote, trazendo um animalzinho. E aquele animalzinho ele era oferecido em sacrifício sobre aquele altar de bronze. E o sangue dele era derramado ali ao redor do altar. E a oferta, o animal era colocado sobre o altar, era queimado no altar. E a Bíblia diz que aquele sacrifício representava um animal morrendo no lugar do pecador. Aquele sangue daquele animal derramado, ele representava um sangue que estava cobrindo o pecado daquela pessoa. Irmãos, isso acontecia com muita frequência. Todos os dias, muitas pessoas traziam ali um animal, e segundo historiadores, é possível que aquele lugar fosse um lugar até mal cheiroso, por causa do sangue dos animais, por causa da carne que se queimava sobre o tabernáculo, sobre o altar, e era um lugar até desagradável, porque muitos animais todos os dias eram sacrificados ali por causa do pecado. Através de todas essas coisas, irmãos, de todas essas figuras, Deus estava mostrando um plano que havia sido traçado no céu. E que aos poucos foi sendo revelado para o homem, que um dia um cordeiro seria morto, o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Mas além desses registros históricos aqui, irmãos, nós temos algumas passagens da Bíblia também que nos mostram como o Espírito Santo inspirou homens a escrever sobre esse plano. Esses homens não sabiam, eles não tinham ideia do plano de Deus, mas eles foram inspirados pelo Espírito a escrever sobre isso. E um dos exemplos está no Salmo. O Salmo 22, por exemplo, irmãos, é um salmo messiânico, é um salmo que fala da morte e da crucificação de Jesus. Mas todo salmo, embora todo salmo fale sobre isso, eu quero deixar aqui apenas 2 versículos desse Salmo 22, para os irmãos terem uma ideia do detalhe, da riqueza de detalhes que foi escrita há tanto tempo antes deste acontecimento. No verso 16, a palavra diz assim: eles perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Na versão King James está escrito dessa forma. Outra versão diz: eles trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Irmãos, veja que esses salmos eles foram escritos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E esse salmista está escrevendo: eles perfuraram minhas mãos e os meus pés. E ele não sabe por que ele está escrevendo isso, mas ele sabe que o Espírito Santo de Deus o inspirou a escrever. Era Deus dizendo para a humanidade: há um plano que foi traçado lá atrás, e esse plano vai se cumprir, esse plano vai se concretizar, porque Deus é Senhor do tempo e da história. Como pode, irmãos, alguém prever em detalhes tão grandes algo que iria acontecer somente 1000 anos depois? Hoje a gente olhando para trás parece que é fácil, porque a gente lê a Bíblia, lê a história e parece que não era tão difícil. Agora faça um exercício, tente imaginar o que pode acontecer ou o que irá acontecer no mundo daqui a 1000 anos. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como que pode haver uma previsão para daqui 1000 anos? Os especialistas, eles fazem diagnósticos, projeções para a economia, para as relações entre países, por meses, e ainda assim eles erram. Eles se enganam.
E o salmista escreve aqui 1000 anos antes, em detalhes, em riqueza de detalhes. Veja no verso 18 também: eles dividem as minhas vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Olha, irmãos, a riqueza de detalhes. Eles dividiram parte da roupa de Jesus, mas uma túnica que Jesus vestia sem costura, eles disseram: não vamos estragar essa peça. Vamos lançar sorte e apenas um soldado fica com ela. Olha que até isso, 1000 anos antes, Deus já sabia. No Salmo 34, irmãos, no verso 20, diz: ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Os irmãos se lembram que quando os ladrões estavam ao lado de Jesus, as autoridades disseram: olha, vai lá e vê se eles estão mortos. Quando o soldado chegou diante do primeiro ladrão, ele viu que ele estava ali meio que respirando, foi lá e quebrou as pernas dele. Por quê, irmãos? Porque quando se quebrava as pernas, perdia-se a sustentação do crucificado, e ele morria por asfixia. O corpo dele vinha abaixo. Então eles quebraram os ossos da perna de um dos ladrões. Eles foram depois no outro ladrão, fizeram a mesma coisa, quebraram as pernas dele. Mas quando chegaram em Jesus, eles disseram: ele já está morto, não vamos quebrar os ossos. O Espírito Santo havia inspirado o salmista a dizer: nenhum de seus ossos será quebrado. Irmãos, muitas vezes a gente põe em xeque, a onisciência de Deus, a gente põe em xeque a autoridade que Deus tem, o domínio que Deus tem. E esses textos bíblicos, irmãos, nos mostram que Deus sabe em detalhes tudo que vai acontecer. Não só hoje, não daqui a 100 anos, mas daqui a 1000 anos. Se Deus quisesse revelar para nós aqui o que iria acontecer daqui a 1000 anos, Ele iria descrever: daqui a 1000 anos vai acontecer isso, 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 isso. Porque Ele sabe todas as coisas. Ainda no Salmo 69, irmãos, verso 21, o salmista, também inspirado pelo Espírito, escreveu assim: deram-me fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. O que nós lemos aqui no texto de Lucas 23, quando Jesus chegou ali para ser crucificado, o que eles deram para Jesus? O que eles ofereceram para Jesus? Vinagre. Deus sabia que até o vidrinho de vinagre ia estar ali para eles oferecerem para Jesus. Então, irmãos, quando a gente fala que a morte de Jesus não foi algo inesperado, não foi algo que surpreendeu Deus, pelo contrário, era o cumprimento de um plano para se atingir um propósito. Quando a gente chega em Isaías, capítulo 53, verso 7, a Bíblia diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando a gente vê, irmãos, no Novo Testamento, o momento da prisão de Jesus, e aquelas autoridades dizendo: escuta, você vai ficar em silêncio, não vai falar nada? E Jesus ficava em silêncio. Jesus ficava em silêncio porque ele sabia tudo que estava escrito, ele sabia o plano, ele sabia o propósito, ele sabia todas as coisas, e ele vem para cumprir esse plano e esse propósito. Mas, irmãos, vamos rapidamente caminhar um pouquinho também no Novo Testamento. Quando a gente olha em Mateus capítulo 16 e verso 21, Jesus, a palavra diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Veja que Jesus, irmãos,
chega um determinado ponto do seu ministério que ele chama os discípulos, ele começa a mostrar para os discípulos que isso ia acontecer. Embora os discípulos não tenham levado isso muito a sério, mas nós vamos ver que Jesus, ele fala com os discípulos claramente que ele seria preso, que ele seria zombado, que ele seria torturado, que ele seria morto, mas que ele também ressuscitaria. Veja que Jesus está mostrando para os discípulos que ele sabe por que ele veio, ele sabe o propósito da sua vinda na terra, ele sabe por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Embora os discípulos não soubessem, Jesus estava dizendo para eles: eu vim para um propósito muito maior. Os discípulos achavam que Jesus ia se tornar rei dos judeus, ia criar um reino terreno que ia confrontar o Império Romano, mas Jesus estava dizendo: eu vim por algo muito mais do que isso, eu vim para algo muito maior do que isso. E Jesus estava tentando explicar isso aos discípulos. Ainda em Lucas 22, verso 37, Jesus disse assim também: digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Veja que Jesus, irmãos, ele não tem dúvida do que vai acontecer. Jesus sabe o plano e o propósito que foi elaborado por Deus lá no céu. E Jesus agora está na terra cumprindo esse plano, está pondo em execução esse plano. E Jesus está dizendo: ainda que as pessoas queiram mudar isso, ainda que o inferno queira mudar isso, toda a palavra que está escrita de mim vai se cumprir. Lá em Mateus capítulo 26, dos versos 52 a 54, a Bíblia narra ali o momento que Jesus estava sendo preso. E a Bíblia diz que no momento em que aqueles homens chegaram para prender Jesus, Pedro tirou a espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E a Bíblia diz ali nesses versos que Jesus disse para Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Ou pensas que eu não poderia orar a meu Pai e Ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como, pois, se cumpriria as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Irmãos, aqui está a resposta à pergunta que nós fizemos aqui no início dessa ministração. Se Jesus é Deus, Ele podia ter evitado a sua morte? Sim. Se Jesus é Deus, Ele poderia ter descido da cruz como os homens queriam que Ele fizesse? Sim. Mas qual é a resposta de Jesus? Eu posso fazer isso, Pedro. Eu poderia orar a meu Pai, e meu Pai me enviaria legiões, e eles me tirariam daqui com vida. Eu não seria preso. Mas Ele está dizendo: Pedro, mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? Jesus está dizendo para Pedro e tentando abrir os olhos de Pedro: Pedro, há um plano que você não sabe, mas eu sei porque eu vim por causa desse plano. Há um plano que foi elaborado por Deus, pela Trindade, e eu estou aqui para cumprir este plano. É para isso que eu vim, é para esse propósito que eu vim. Depois da sua morte e ressurreição, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele caminha com aqueles discípulos que estão indo para Emaús, um vilarejo. E Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. E Jesus diz: escuta, sobre o que vocês estão falando? E eles disseram: será você o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Que Jesus, o Nazareno, foi preso, foi morto, foi crucificado. E já é hoje o terceiro dia. E nós pensamos que era Ele que libertaria o povo. E Jesus diz para aqueles homens, Lucas capítulo 24, verso 25 e 26. Jesus diz: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Veja, irmão, Jesus está dizendo: vocês têm os profetas,
Vocês têm o Salmo. Será que vocês não perceberam que era necessário que isso acontecesse? Será que vocês não entenderam ainda que era necessário que tudo isso acontecesse para que o plano estabelecido se realizasse? Amados, finalmente, nós chegamos lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e verso 20. E nesse texto, Pedro nos diz que Jesus é o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Veja que o plano divino para que Jesus viesse morrer neste mundo, ele já foi estabelecido antes que o mundo fosse criado. Não foi depois que o homem pecou, foi antes que o homem fosse criado. Deus já tinha esse plano, Deus já tinha esse plano traçado, e Jesus iria vir para morrer neste lugar. Ainda em Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 8, a Bíblia diz assim, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, olha quantos textos nós vimos aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que somados deixam bem claro que desde o início da história da humanidade havia um plano. E para a gente introduzir então nesse tema, irmãos, por que Jesus morreu, nós precisamos ter a primeira resposta. Não foi um acidente, não foi algo que fugiu o plano de Deus, não. A primeira resposta que a gente vai encontrar para essa pergunta, se alguém perguntar para você hoje, por que Jesus morreu? Você pode responder com convicção, porque havia um plano. Porque havia um plano, antes da fundação do mundo, de que ele iria vir para morrer. Quando Jesus vem, ele está apenas cumprindo esse plano. Ele está apenas pondo em prática o plano que havia sido traçado. Irmãos, o nosso Deus não está preso ao tempo. A gente se desespera muitas vezes diante das situações, mas Deus, ele é dono do tempo. Deus não está preso ao tempo. Ele estabeleceu um plano, e esse plano vai se cumprir lá na frente na humanidade. Quantos reis, olha no Velho Testamento, no Antigo Testamento, irmãos, quantos reis, né? Israel primeiro está lá, Deus chama Abraão primeiro, forma a nação fica escrava no Egito, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, caminha 40 anos no deserto, depois eles tomam a terra, eles vão conquistar a terra, eles vão ter o período dos juízes, depois eles vão ter os reis reinando sobre a nação se divide em 2 reinos, e eles vão, e a nação do norte, o reino do norte é levado para o cativeiro, é espalhado sobre a terra, depois o reino do sul também é levado cativo para a Babilônia, depois volta, reconstrói o templo, reconstrói a cidade. E aí vem Jesus, para cumprir um plano. Irmãos, com todo esse tempo que passou, Deus nunca deixou de estar no controle da situação. E quando Jesus morre, Jesus não está morrendo, irmãos, porque ele é incapaz de se defender. Ele não está morrendo porque ele não poderia se livrar, mas ele está se oferecendo para este plano. Ele está se entregando para que esse plano se cumprisse. Então, para que fiquemos aqui, nós queremos dizer que é sobre justamente este plano que nós vamos falar. Nas próximas quartas-feiras, irmãos, se Deus nos permitir, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Por que Jesus morreu? Porque tinha um plano.
E esse plano existia para um propósito. E nós vamos falar justamente sobre o que era esse propósito. Irmãos, e é tão rico isso, é tão maravilhoso a gente compreender cada um desses propósitos da vinda de Jesus. Eu creio que você vai aprender comigo algo tão maravilhoso que a Bíblia nos ensina acerca deste plano. Então, se você deseja aprender mais, se você deseja se aprofundar mais sobre isso, esteja aqui nas próximas quartas-feiras. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui. Se for da vontade dEle, nós estaremos aqui para compartilhar aquilo que o Espírito colocar em nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Louvado seja Deus. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso de podermos estar aqui na tua casa com os irmãos. Ó Deus, para poder oferecer a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para aprender na tua palavra. Senhor, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando em nossas vidas, para que nós possamos compreender de fato, ó Deus, esses tesouros da tua palavra. Senhor, o que a tua palavra nos ensina nesta noite é que Jesus não morreu por um acidente. Jesus morreu para cumprir um plano. Um plano não feito por homens, um plano não feito pelos líderes governamentais, um plano não feito pelo Império Romano e nem pelos fariseus e escribas e principais sacerdotes, mas, Senhor, um plano muito mais antigo, um plano que foi definido lá na eternidade, no céu, antes ainda que o mundo existisse. Senhor, e isso nos mostra o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é soberano sobre todas as coisas, porque o Senhor tem domínio sobre tudo. O Senhor tem domínio sobre as nações, o Senhor tem domínio sobre os povos, o Senhor tem domínio sobre o tempo. Ah, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nos revela o Senhor. E nós estamos tão felizes, ó Deus, por estar aqui aprendendo isso, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, isso enche o nosso coração de alegria, Senhor, porque nos mostra o tamanho do nosso Deus. Isso mostra, Senhor, o quanto o Senhor é um Deus tão poderoso, Senhor, e nós nos alegramos em servir a Ti. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha frutificar em nossos corações e que nós venhamos, ó Deus, desejar mais dela, que nós possamos ter sede de Ti, sede da Tua presença, sede e fome da Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, nesse tempo de esfriamento espiritual, que o Senhor aqueça o nosso coração, para que nós venhamos desejar, ó Deus, estar na Tua presença. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada vida que está aqui e sobre aqueles, ó Deus, que ouvirão esta ministração. Que o Teu Espírito toque nos corações, que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, de acordo com a necessidade de cada vida, para que a obra do Senhor também se cumpra, para que o plano do Senhor se cumpra em cada vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.